No casamento do meu filho, minha nora zombou de mim no discurso. A sogra é só a empregada da casa. O salão inteiro riu. Minha nora disse: ela só sabe viver encostada. Meu marido também riu. Então meu irmão se levantou e pegou o microfone. A sala inteira ficou paralisada. Eu estava com um vestido azul marinho simples, quase apagado entre os brilhos, rendas e perfumes caros daquela noite. O casamento do meu filho sempre foi um sonho para mim, até aquele instante em que tudo se transformou em vergonha, humilhação e pureza de maldade. Lembro do momento exato, da luz quente refletindo nos arranjos de flores, do barulho de talheres, risadinhas abafadas, copos brindando. E lembro dela, Clarice, a nova esposa do meu filho, a mulher que ele dizia ser a mais doce, a mais educada, a mais elegante. A mulher que me prometeu ser como uma filha. Mas no altar, depois da cerimônia, quando passaram ao salão e entregaram o microfone para ela fazer um discurso, eu vi algo mudar nos olhos dela. Uma alegria venenosa, uma felicidade cruel. E então ela começou. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, disse com voz embargada de emoção ensaiada. Mas também é o dia em que eu finalmente me livro de um peso. A sogra, né, gente? A sogrinha. E olhou direto para mim. Os convidados riram de leve. Eu sorri tímida, achando que era apenas brincadeira. Mas então ela continuou. Porque, convenhamos, minha sogra. Ela girou o corpo em minha direção com aquele sorriso duro. É praticamente a empregada da casa. Vive lá o dia inteiro, limpando, cozinhando, se intrometendo. Alguns convidados riram mais alto. Outros arregalaram os olhos. Eu senti minhas pernas falharem. Ela ainda não havia terminado. Porque, vamos falar a verdade? Clarice ergueu o microfone como quem faz um brinde. Ela só sabe viver encostada. A gargalhada do salão veio como uma onda que me atingiu com força, empurrando meu coração para o chão. Mas o pior não foi isso. O pior foi ouvir o riso do meu marido, um riso aberto, escrachado, satisfeito, como se ele concordasse, como se eu fosse mesmo um peso, como se eu merecesse aquilo. Meu filho, meu próprio filho, ficou imóvel, como se não soubesse o que fazer. Nem me olhou. E eu me senti pequena, pequena como uma criança. Como se eu tivesse sido desnudada diante de todos. As palavras ecoavam dentro de mim. Só sabe viver encostada, a empregada da casa. Ela não faz nada. Atrapalha mais do que ajuda. Algumas mulheres se viraram cochichando. Outras filmavam. A humilhação ficou registrada nos celulares. E ali, entre o barulho de talheres e aplausos tortos, eu senti mais vergonha do que havia sentido em toda a minha vida. Minha visão ficou turva. Meu corpo começou a tremer. Mas eu permaneci sentada porque meu filho estava ali e eu não queria estragar o dia dele. Foi quando ouvi a cadeira atrás de mim arrastando no chão. Meu irmão, Augusto, se levantou devagar. Olhou para mim. Viu meu rosto, viu minha dor. E então, ele caminhou até o palco. Cada passo dele era como um tambor marcando o início de algo que ninguém esperava. Clarice ainda ria quando ele pegou o microfone da mão dela. E naquele segundo, o salão inteiro ficou em silêncio. Até os talheres pararam. Ninguém respirou. Porque meu irmão não era um homem qualquer. Era firme, direto e conhecido por não aceitar injustiça. Ele olhou para Clarice, depois para mim, e então aproximou o microfone da boca. Devagar, muito devagar, enquanto todos esperavam seu pronunciamento. E naquele instante, eu soube que algo estava prestes a acontecer. Algo que ninguém naquele salão poderia imaginar. Algo que mudaria para sempre a vida de todos nós. O salão inteiro estava parado. O clima denso, carregado de uma tensão que ninguém conseguia explicar. Clarice, ainda com o microfone na mão, sorriu, sem saber que aquele sorriso já começava a desaparecer. Eu a observei, tentando manter a compostura, a dor crescendo em mim como uma onda furiosa que não podia mais conter. Augusto, meu irmão, ficou de pé no centro da pista, olhando para todos. Ele não falou nada imediatamente. Apenas olhou para mim, como se quisesse garantir que eu estivesse bem. E então, sem mais palavras, ele se virou para Clarice. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que ele não a deixaria passar impune. A tensão na sala aumentou. As risadas cessaram. O burburinho,
os sussurros, tudo parecia ter se apagado, como se o próprio ar tivesse desaparecido. Clarice, com um sorriso forçado, olhou para Augusto e disse: "O que você está fazendo, Augusto? Você vai deixar a velha sentada lá chorando enquanto nós celebramos o casamento do nosso filho?" O tom de desdém estava ali, claro, mas não era mais suficiente para encobrir a raiva que se formava em seus olhos. Ela acreditava que a situação estava sob controle, mas estava longe disso. Augusto pegou o microfone de novo. Seus olhos estavam firmes, sem vacilação, e sua voz ecoou com autoridade. "Clarice, eu não sou ninguém para julgar sua atitude, mas sim para expor a verdade." A sala toda ficou em silêncio. O murmúrio silencioso se transformou em uma onda de expectativa. Clarice ainda tentou sorrir, mas o sorriso dela já estava forçado, frágil. Augusto continuou: "Você pensa que, ao me humilhar diante de todos, vai conseguir me fazer recuar? Ao zombar de minha irmã como se ela fosse nada? Mas a verdade, minha cara, é que não somos nós que devemos estar envergonhados. Você é a verdadeira vergonha aqui." A sala estava tão silenciosa que era possível ouvir a respiração de cada pessoa. Eu olhei para Augusto com uma mistura de alívio e espanto. Ele estava indo direto ao ponto. E eu sabia que ele não pararia até que tudo fosse exposto. "Eu soube, há anos, da maneira como você tentou manipular a nossa família", Augusto disse, olhando diretamente para ela. "Mas o que você não sabia, Clarice, é que eu vi tudo. Eu vi como manipulou meu sobrinho. Eu vi como usou ele para colocar pressão sobre mim e sobre a família." Clarice ficou pálida. Eu a vi perder o controle da situação. "Você está falando besteira, Augusto", ela respondeu, tentando esconder o pânico na voz. "Não há nenhuma manipulação aqui, nada que eu tenha feito. Isso é uma mentira." Mas as palavras de Augusto continuaram, como facas afiadas. "Não, não é mentira, Clarice. Não é mentira que você tentou tomar a casa do meu irmão. Não é mentira que você manipulou meu sobrinho e até tentou colocar a culpa em minha irmã. Você se esqueceu de uma coisa. A sua própria máscara não aguentou o peso da sua falsidade. E agora, todos aqui vão saber o que você realmente fez." E naquele momento, todos os olhos se voltaram para Clarice. Eu olhei para ela, que agora estava tremendo, seus olhos se desviando, sua postura vacilando. Mas o que Augusto disse a seguir foi a lâmina que cortou a última camada da fachada de Clarice. "E o que eu mais lamento, Clarice, é que você me fez acreditar que você poderia ser uma boa esposa para meu sobrinho, uma mulher que me parecia perfeita. Mas você não passa de uma manipuladora que usou o casamento de meu sobrinho para avançar seus próprios interesses. O que me entristece não é o que você fez comigo, é o que você fez com ele." Clarice olhou para o chão, sem saber o que responder. O salão inteiro observava em silêncio. Eu sentia o peso da verdade revelada ali, diante de todos. Minha dor, que antes era uma ferida aberta, agora se transformava em uma força. Um poder que eu não sabia que possuía. Augusto então olhou diretamente para o meu marido, que estava paralisado, com a expressão vazia. "E você, meu irmão, deveria ter percebido antes", ele disse, com uma frieza que cortava o ar. "Você também foi cúmplice disso. Alguém deveria ter falado antes, mas em vez disso, todos nós ficamos calados, vendo ela destruir a nossa família com o sorriso da falsa bondade." Eu vi o rosto de meu marido perder a cor. A sala inteira ficou ainda mais tensa. Cada palavra de Augusto foi um golpe naqueles que estavam acostumados a ver Clarice como a esposa perfeita, a nora adorada. Mas ninguém sabia da verdadeira Clarice até aquele momento. E a verdade havia sido finalmente revelada. O silêncio pairou, profundo, até que Augusto se virou para mim, ainda segurando o microfone, e disse: "Olivia, a você eu devo um pedido de desculpas. Eu deveria ter falado antes. Eu deveria ter te defendido. Não fui o irmão que você merecia. Mas, a partir de agora, isso vai mudar. Vou fazer tudo o que eu puder para que você recupere o respeito que essa mulher e esse homem tentaram te tirar hoje." Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Augusto, meu irmão, sempre tão fechado, agora estava ali, diante de todos, pedindo desculpas, reconhecendo que por tanto tempo eu havia sido o alvo da dor e da humilhação, enquanto ele ficava em silêncio. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu tentei segurar a emoção, mas não consegui.
O salão, que antes estava cheio de risos e zombarias, agora estava completamente quieto. Todos haviam entendido a verdadeira história. E naquele instante, Clarice, que antes sorria de forma arrogante, agora estava paralisada, sem palavras. O jogo de manipulação havia sido desmontado diante de todos. Eu, que antes era só a sogra que eles zombavam, agora era a mulher que tinha sido respeitada pelo irmão, que tinha sido defendida no momento mais difícil da minha vida. Eu sorri porque soube naquele momento que tudo o que tinha me machucado me tornou mais forte, mais viva, e que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o que realmente importava. Clarice não tinha mais onde se esconder. E, finalmente, a justiça estava sendo feita. Não por um tribunal, mas pela verdade que meu irmão acabava de revelar. E por uma vida que eu, finalmente, estava pronta para recuperar. Depois da humilhação que Clarice sofreu na frente de todos, a sala ficou em um silêncio profundo, denso. Eu ainda sentia o peso de suas palavras, mas o alívio de finalmente ver minha dor exposta me dava forças. Augusto, meu irmão, sentou-se ao meu lado, sem saber o que mais dizer. Ele me olhava com um misto de vergonha e alívio, como se, por fim, tivesse percebido que a verdadeira coragem não estava em ficar em silêncio, mas em falar, em agir. Clarice, por outro lado, parecia não acreditar no que acabara de acontecer. Ela, que sempre foi tão manipuladora, sempre soube como controlar as pessoas à sua volta, agora estava completamente sem palavras. Suas mãos tremiam ao tentar esconder o microfone. Ela tentava recuperar o controle da situação, mas sabia que já havia perdido. Meu marido, Carlos, ficou paralisado na sua cadeira. Ele parecia incapaz de lidar com a situação. Olhava para Clarice, depois para mim, e não conseguia emitir sequer um som. Eu o conhecia bem. Ele estava envergonhado, mas também assustado com o que Augusto havia revelado. A festa, que antes estava cheia de risos e celebrações, agora parecia um velório. Os convidados estavam inquietos, sem saber como reagir, como se a verdade tivesse quebrado a essência do evento. Eu podia ver o desconforto nos rostos deles, mas também podia sentir a satisfação de uma vingança que não foi planejada, mas que se deu naturalmente. E então, Clarice se levantou de repente. Ela tentou sorrir, mas o sorriso não passava de um disfarce frágil. Seus olhos, antes confiantes, agora estavam carregados de pânico. Ela caminhou até Augusto, mas ele a olhou sem dar espaço para mais desculpas ou explicações. Augusto, você está completamente enganado, ela gritou com a voz trêmula. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só estava brincando. Não leve tudo tão a sério. Augusto não se moveu. Seu olhar era firme. Brincando? Ele disse, sem levantar a voz, mas com uma precisão que cortou o ar. Não. Você não estava brincando, Clarice. Estava apenas sendo quem realmente é. Alguém que manipula, alguém que se aproveita da boa-fé dos outros. E quem paga o preço por isso, sempre, é quem confia em você. E eu, sua amiga, por tanto tempo, me permiti ser cega, mas não mais. Ela tentava se segurar, mas suas palavras já não tinham força. O que ela dizia soava como o último suspiro de alguém que sabia que havia perdido, mas ainda tentava encontrar uma escapatória. Ela olhou para Carlos como se pedisse ajuda, mas ele nada disse. Ele apenas se levantou e saiu da sala. Eu o vi caminhar, cabisbaixo, como um homem derrotado, e soube naquele momento que, ao lado dele, o silêncio seria mais forte do que qualquer palavra. Clarice então se virou para mim, seus olhos agora cheios de ódio e rancor. Olívia, você não entende. Eu fiz tudo isso porque não consegui mais suportar ser sempre a segunda opção. Eu, que sempre estive ao seu lado, que sempre te ajudei. Você nunca me deu o que eu merecia. Eu olhei para ela, calma, sentada, mas firme. A raiva não me consumia, ao contrário, ela só me fortalecia. Você nunca foi minha amiga, Clarice. Sempre foi uma sombra, esperando sua chance de se infiltrar na minha vida. Eu te vi e me deixei enganar, não porque você fosse tão boa em esconder quem realmente era, mas porque eu era cega o suficiente para acreditar em você. Ela se aproximou da mesa,
colocando as mãos sobre a madeira com força. Você não entende o que está dizendo, ela gritou, agora em um tom desesperado. Eu estava sendo rejeitada. A casa de vocês, as coisas, as aparências, era tudo o que eu tinha. Você foi a culpada por ter tudo e nunca me dar a chance de viver à altura. Eu só queria um lugar, um espaço. Eu só queria ser mais que uma sombra. O que ela dizia era um misto de palavras ensaiadas e desespero real. Mas o que ela não entendia era que ninguém tinha o direito de destruir os outros para se sentir melhor. Ela queria roubar minha paz, minha dignidade, e eu sabia que o momento de encerrar isso havia chegado. Eu respirei fundo. O que você não percebeu, Clarice, é que você nunca soube o que é amar. Nunca soube o que é ser parte de algo sem precisar destruir. Não é com raiva que conseguimos conquistar o que queremos. Você se perdeu nas suas próprias mentiras. Agora, o que restou é a sua farsa. Ela ficou em silêncio. Por um instante, parecia que as palavras estavam presas em sua garganta. Tentou falar algo, mas nada saiu. Foi quando meu irmão, Augusto, se aproximou de mim e colocou a mão em meu ombro. Ele olhou para Clarice uma última vez. A única coisa que você pode fazer agora é ir embora, ele disse, sem levantar a voz, mas com um poder que desmoronou a máscara de Clarice. Ela o encarou, furiosa, mas sabia que não havia mais saída. Com um último olhar de desdém, Clarice se virou e saiu do salão. Não tinha mais como voltar. O jogo havia acabado para ela. A sala ficou em silêncio absoluto, até que um dos convidados levantou a taça e disse: Bem, agora sim podemos brindar a verdade. Todos levantaram suas taças, e pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve. Eu olhei para Augusto, agradeci com um gesto simples. Ele sorriu, e eu soube, naquele momento, que o mais importante não era o casamento do meu filho, mas a família que finalmente se uniu, quebrando as amarras da mentira e da manipulação. Clarice não voltou. Ela tentou se justificar, tentou barganhar, mas sabia que seu castigo viria de forma diferente. O desprezo que ela sempre soubera impor aos outros agora estava voltado para ela, e essa era a verdadeira justiça. Eu voltei para casa naquela noite com uma sensação diferente, uma sensação de que, finalmente, eu havia recuperado a minha voz, a minha paz, e a certeza de que, por mais difícil que fosse, a verdade sempre acaba prevalecendo. Não importa quanto tempo leve, ela vem. E quando vem, derruba tudo. Quando Clarice saiu do salão, eu pensei, ingenuamente, que aquela tinha sido sua derrota final. Mas eu subestimei uma mulher que não sabia perder. O salão ainda estava imerso num silêncio incômodo, mas aos poucos as pessoas começaram a murmurar, a comentar, a olhar para mim de forma diferente. Alguns com pena, outros com admiração. Mas havia também aqueles olhares de dúvida, de julgamento, de quem pensa: se a nora é assim, alguma coisa essa sogra deve ter feito. Sim, a maldade tem raízes longas. Meu filho, Renato, tinha desaparecido dali. Ele não veio falar comigo, não veio me abraçar, não veio sequer perguntar se eu estava bem. E isso doeu mais do que tudo o que Clarice havia dito. Foi meu irmão Augusto quem me ajudou a levantar. Ele segurou minha mão com uma firmeza protetora. Vamos para casa, Olivia. Você não precisa mais ficar aqui. Eu respirei fundo. Olhei aquela gente toda. Gente que riu da minha humilhação sem pensar duas vezes. Gente que brindou quando Clarice me chamou de empregada. E então eu falei: sim, vamos. Saímos pelos fundos. O vento frio da noite bateu no meu rosto como uma bofetada fresca. Eu finalmente podia respirar. No carro, Augusto dirigia em silêncio. Um silêncio pesado que carregava arrependimentos. Olivia, ele disse finalmente. Eu devia ter te defendido antes. Eu olhei pela janela. Não é culpa sua, Augusto. Eu que demorei demais para enxergar. Enxergar o quê? Que aquela mulher nunca me amou, nunca me respeitou. E minha voz falhou. E que meu filho escolheu o lado dela. Augusto ficou quieto por um longo tempo. Olivia, você precisa se preparar. Eu franzi o senho. Preparar para quê? Ele apertou o volante. Para o que vem depois. Eu não entendi. E naquele momento, eu não tinha forças para perguntar. Quando cheguei em casa, perto da meia-noite, eu só queria dormir, deitar e esquecer o mundo. Mas assim que abri a porta, o telefone fixo começou a tocar. 3 toques, 4, 5. Atendi, ainda com o casaco no corpo. Alô? Silêncio.
mas eu ouvi a respiração. Quem está aí? Então ouvi a voz que eu não queria ouvir. A voz de Clarice, fria, lenta, controlada, assustadora. Gostou do meu presente, sogrinha? Meu coração disparou. O que você quer? Ela riu, uma risada curta, cruel. Você realmente achou que ia acabar daquele jeito? Com seu irmão bancando o herói? Com você saindo do salão como se tivesse vencido? Engoli seco. Clarice, me deixe em paz. Você já me humilhou o suficiente hoje. Não, ela respondeu seca. Eu apenas comecei. Eu me apoiei na parede para não cair. Você é uma mulher velha, Olivia, e sabe o que é pior? Velhos são descartáveis, substituíveis. Pare com isso. Seu filho me ama, ela continuou, com veneno na voz. E agora, depois do que seu irmão fez, ele te odeia. Coitado, pensa que você arruinou o casamento dele. O ar sumiu dos meus pulmões. Clarice, você está mentindo. Estou, ela disse. Então por que ele não te procurou? Por que ele saiu correndo com raiva? Por que ele gritou comigo dizendo: você humilhou minha mãe? Mas depois... depois eu expliquei direitinho quem era a vítima ali. Meu estômago embrulhou. O que você disse? Ela riu outra vez. Que você sempre me invejou. Que sempre tentou controlar o Renato. E que hoje você tentou destruir meu casamento. Meu corpo ficou gelado. Você é doente. Não, ela respondeu. Eu apenas sei jogar melhor que você. E agora chegou minha vez de funcionar. Ela separou as sílabas como se estivesse me golpeando. O que você vai fazer? Sussurrei. O silêncio do outro lado foi mais cruel do que qualquer palavra. Até que ela disse com voz mansa: eu vou tirar tudo que você tem. Minha garganta se fechou. Tudo. Ela respirou fundo. E você vai engolir calada, como sempre fez. Então, ela desligou. Fiquei ali, segurando o telefone com as mãos tremendo. Meu corpo inteiro tremendo. Mas eu não chorei. Ao invés disso, um sentimento estranho começou a crescer dentro de mim. Um sentimento quente, firme, um sentimento que eu nunca tinha sentido com tanta força. Raiva. Raiva de ter sido boa demais, silenciosa demais. Raiva de ter permitido que pisassem em mim tantas vezes. E naquele silêncio, ainda com o telefone na mão, eu jurei que essa história não terminaria com ela vencendo. Mas eu não fazia ideia, nenhuma ideia, do tamanho da vingança que Clarice ainda estava preparando, nem do que ela faria nos próximos dias, nem que aquele telefonema não seria nada comparado ao que viria. O telefone ficou mudo. O eco da conversa com Clarice ainda reverberava nos meus ouvidos, como um sussurro sinistro que não se afastava. Eu não sabia o que fazer com a raiva que crescia dentro de mim, nem como lidar com a sensação de impotência. O que ela me disse, com aquela voz calma, me deixou com uma sensação de vazio profundo. Eu sabia que ela não estava brincando. Ela sabia exatamente onde me atingir. Mas o que eu não sabia, ainda, era o quão fundo ela estava disposta a ir. Não apenas contra mim, mas contra tudo o que eu amava. Eu sentei no sofá da sala, olhando a casa silenciosa, a mesma casa que sempre me pareceu um abrigo, um lugar de segurança. Mas agora, aquela mesma casa estava se tornando uma prisão, uma gaiola feita de mentiras e manipulações. Aquela noite, eu tentei dormir. Mas como todos os dias desde o casamento de Renato, o sono não veio. Eu estava sozinha na cama, com o olhar fixo no teto. As palavras de Clarice se repetiam como uma trilha sonora que não conseguia desligar. Eu vou tirar tudo que você tem. Foi com essas palavras que me levantei da cama e fui até a janela. Olhei lá fora para a rua vazia, tentando encontrar algum sentido nas estrelas. Mas tudo o que eu via era um futuro sombrio. Clarice estava certa de que eu era uma velha sem poder. Ela achava que a vida passaria por mim sem que eu pudesse fazer nada. Mas ela estava cometendo um erro. O que ela não sabia era que eu estava cansada. Cansada de ser a boa, a que engole tudo em silêncio. Cansada de ver as pessoas da minha família sendo manipuladas por ela. Eu não seria mais uma vítima. O dia seguinte chegou, mas não trouxe alívio. Em vez disso, trouxe mais uma carta, entregue pela manhã. O envelope simples e sem marca parecia inofensivo, mas eu sabia que não era. Dentro dele, havia apenas uma linha escrita, com a caligrafia de Clarice. A verdade sobre a sua família virá à tona. Você vai entender tudo. Eu fiquei parada, olhando para o papel, como se ele tivesse o poder de me consumir por completo. A ameaça estava clara,
Mas o que me assustava mais era o fato de que, apesar de todo o mal que Clarice já havia causado, eu ainda não sabia até onde ela estava disposta a ir. E então, meu filho, Renato, apareceu na sala, seu rosto tenso e fechado. "Mãe, preciso conversar com você", ele disse sem olhar nos meus olhos. Eu o observei, tentando manter a calma. A relação entre nós, que sempre foi tão sólida, parecia estar se desfazendo aos poucos, como se Clarice estivesse cortando cada fio que nos unia. "Claro, filho", respondi, tentando esconder o medo em minha voz. Ele se sentou na cadeira à minha frente, ainda sem olhar para mim. Eu sabia o que estava por vir. Sabia que ele estava tomado pelas palavras de Clarice. Sabia que ela já havia plantado a semente da dúvida em sua mente. "Mãe, eu não sei o que está acontecendo." Ele finalmente me olhou, e seus olhos estavam carregados de dor e confusão. "O que Clarice disse, no casamento, eu não sei o que pensar. Você realmente acha que foi certo o que ela disse? Que você sempre foi uma carga para nós?" Eu estremecei, como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Renato estava falando como se eu fosse a responsável por tudo aquilo, como se ele tivesse sido manipulado de tal forma que não conseguia mais ver a verdade. Mas eu não o culpei. Eu sabia quem estava por trás disso. "Renato, meu filho", comecei, mas minha voz falhou. Como poderia explicar o que eu sentia, sem acusá-lo diretamente? Como poderia fazer ele entender sem que ele me odiasse por isso? Ele continuou, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Eu só não sei mais em quem confiar. Você e Clarice sempre foram tão diferentes. Ela me faz sentir como se finalmente estivesse sendo ouvido. Você se distanciou de mim desde que meu pai morreu. Eu só não consigo mais entender. Eu estava arrasada. Ele estava perdido em sua própria dor, e tudo o que eu queria era abraçá-lo, protegê-lo. Mas Clarice já havia envenenado sua mente de tal forma que eu não sabia como chegar até ele. Eu respirei fundo. "Renato, a vida não é simples. Clarice, ela tem um jeito de fazer as pessoas se sentirem especiais, de fazer você pensar que ela é quem te entende, mas ela não é. Eu não sou a vilã da sua história, filho. Eu sou sua mãe, que tem tentado fazer o que é certo, apesar de todas as dificuldades. Mas a verdade é que eu também fui manipulada, durante muito tempo, por ela." Renato me olhou, os olhos piscando como se estivesse tentando processar minhas palavras. "Eu não quero que isso se transforme em algo irreparável, mas você precisa entender que por mais que ela te diga, por mais que você acredite que ela está fazendo o melhor por você, isso não é verdade." Renato ficou em silêncio, e eu sabia que as palavras dele viriam. Ele olhou para o chão, como se quisesse me evitar. "Eu não sei o que fazer, mãe. Eu só sei que eu não posso mais continuar nessa guerra. Você e ela estão me destruindo. Eu não sei mais onde me encaixo. Eu não soube o que dizer a seguir." A dor de ver meu filho tão perdido, tão distante, fez com que eu me sentisse ainda mais impotente. Mas o que eu sabia, com toda certeza, era que eu não poderia deixar Clarice destruir a minha família. Quando ele se levantou para sair, eu não consegui segurar as lágrimas. Ele já estava indo, e eu sabia que a luta estava apenas começando. Mas uma coisa era certa: eu não iria deixar Clarice ganhar. Não enquanto tivesse forças para lutar. A guerra que ela havia começado agora se voltaria contra ela. Clarice não estava apenas tentando me destruir. Ela estava tentando destruir a minha família. Mas ela não sabia que a verdade sempre encontra um caminho. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas naquele momento, uma coisa estava clara: eu iria lutar até o fim. Renato saiu de casa com passos pesados, sem olhar para trás. Foi embora carregando dúvidas que Clarice havia plantado dentro dele com precisão cirúrgica. Eu fiquei ali parada, de pé no corredor, observando a porta se fechar, sentindo como se cada clique do trinco fosse mais um pedaço do meu coração sendo arrancado. Ali, sozinha na sala, respirei fundo. E então ouvi meu celular vibrar. Um número desconhecido. Atendi. "Dona Olívia", disse uma voz masculina, baixa, urgente. "É sobre Clarice. A senhora precisa tomar cuidado e precisa saber da verdade." Meu sangue gelou. "Quem está falando?" Houve um silêncio curto, mas cheio de significado. "Vamos dizer que sou alguém que já sofreu nas mãos dela." Eu me apoiei na estante, sentindo o chão se mover.
O que você quer? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ajudá-la, porque sei que a senhora não conhece nem metade do que ela é capaz de fazer. E porque Clarice não suporta perder. Nunca suportou. Ela está planejando algo. Senti um frio atravessar minha espinha. Algo, o quê? A voz respirou fundo. Ela não quer só o seu filho. Ela quer tudo que é seu, inclusive sua casa, inclusive seu dinheiro, inclusive seu nome. Meus joelhos fraquejaram. Mas por quê? Sussurrei. A resposta veio imediata. Porque a senhora tem algo que ela nunca teve. Uma família de verdade. E isso destrói Clarice. Suspirei confusa. Quem é você? Ele hesitou por 3 segundos. Sou o ex-noivo dela. Meu coração parou. O quê? Ela já fez isso antes, Dona Olivia. Ela destruiu minha relação com minha mãe, me afastou da minha família inteira, me isolou e depois me deixou sozinho, sem nada. Clarice sempre trabalha assim. Primeiro conquista, depois divide, depois toma tudo. A verdade bateu em mim como um soco. Eu não sabia de nada disso. Falei com a voz quase inaudível. Eu sei que não sabia. Por isso estou ligando. A senhora precisa se proteger. Clarice já começou o ciclo. E ela não vai parar até tirar tudo de você. Meu corpo inteiro tremia. Como você sabe disso? Porque eu vi hoje, ele disse. Eu estava no casamento. E vi nos olhos dela aquele mesmo brilho que ela tinha quando destruiu a minha família. Me sentei lentamente no sofá, a respiração curta, o suor frio, as mãos trêmulas. O que eu devo fazer? A resposta dele foi firme. Ouça o que vou dizer agora. Clarice nunca age sem um plano. Se ela humilhou você em público, é porque já preparou algo muito pior em particular. Engoli seco. Ela me ligou ontem, confessei. Disse que vai tirar tudo de mim. O silêncio dele não foi de surpresa. Foi de confirmação. Então, Dona Olivia, a senhora está no centro da tempestade e ela vai piorar. Eu fechei os olhos. Por que eu? Por que essa obsessão comigo? A voz dele ficou mais pesada, mais triste. Porque a senhora é a única pessoa que Clarice não consegue controlar completamente, e isso a enlouquece. Meu coração doeu. Depois que desliguei, fiquei ali sentada, imóvel. A casa parecia diferente, mais fria, mais vazia. Clarice estava se movendo há muito tempo, muito antes do casamento, muito antes da festa, muito antes de eu perceber. E agora ela estava dando o bote final. Mas eu ainda não sabia qual era, nem por onde viria. Foi então que o interfone tocou. Eu caminhei até ele, ainda com a voz frágil. Alô? Era o porteiro. Dona Olivia, a senhora está esperando alguma entrega? Não. Então, melhor a senhora ver isso. É urgente. Descemos até a portaria. Lá estava um envelope grande, pardo, sem remetente. Meu coração já sabia que aquilo não traria boas notícias. Assinei o recebimento. Subi. Sentei à mesa. Abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia fotos. Fotos de Renato. Fotos de Clarice. Fotos minhas. Mas o que me paralisou foram as fotos tiradas de longe, da minha casa, pelas janelas, pelas frestas. Fotos de mim dentro da minha cozinha. Fotos de mim dormindo no sofá. Fotos minhas sentada na varanda. Alguém estava me observando. Alguém estava invadindo minha privacidade há semanas. Eu senti náuseas. E no fundo do envelope havia um bilhete, escrito com a caligrafia elegante e cruel de Clarice. Você acha que eu sou previsível, mas eu sempre estou 2 passos à sua frente. Cuide-se, sogrinha. O jogo está só começando. Senti o chão sumir. Clarice não estava brincando. Ela estava perseguindo, planejando, armadilhando. E de repente percebi. Talvez não fosse apenas sobre destruir minha relação com Renato. Talvez fosse sobre destruir a mim, por completo. Me levantei desesperada e caminhei até a porta. Foi quando ouvi outro som. Desta vez, uma mensagem no meu celular. Era de um número desconhecido. Quando abri, quase deixei o telefone cair. Era um vídeo de Renato, falando com Clarice, dizendo: eu não suporto mais viver com minha mãe. Ela é uma vergonha. Senti uma dor tão profunda que precisei encostar na parede para não cair. Mas então, percebi algo pequeno, um detalhe quase imperceptível. O vídeo estava editado, cortado, manipulado. E nesse instante, a virada começou dentro de mim. Se Clarice estava mentindo, se ela estava fabricando provas, então talvez a verdade estivesse muito mais próxima do que eu imaginava. E eu iria encontrá-la, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Eu fiquei olhando para o celular, sentindo as mãos suarem, o coração bater descompassado,
e o ar faltar como se alguém estivesse me apertando o peito com força. O vídeo de Renato não fazia sentido. Renato, meu filho, ele jamais teria dito aquilo daquele jeito. Não daquele jeito frio, não sem hesitar, não sem dor na voz, e não olhando para o lado, como eu notei segundos depois. Sim. Enquanto eu ainda respirava de forma entrecortada, meus olhos voltaram ao início do vídeo. No primeiro segundo, apenas no primeiro, ele olha para o lado, como se esperasse alguma instrução. Foi ali que meu corpo inteirinho gelou. Essa não era uma fala espontânea. Essa frase não saiu dele. Ele repetiu algo que ouviu. Algo que alguém ordenou que ele dissesse. E esse alguém não podia ser outro. Clarice. Meu estômago revirou com ânsia. Eu me sentei no sofá e respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Clarice tinha feito aquilo antes. O ex-noivo a conhece. Augusto a pressentia. E eu, finalmente, começava a enxergar sua assinatura nas crueldades. Eu preciso confirmar isso, murmurei para mim mesma. Foi aí que toquei no telefone do meu irmão. Ah, Augusto? Preciso de você. É urgente. Ele chegou em 15 minutos. Quando abriu a porta, viu meu estado e arregalou os olhos. Eu estava pálida, tremendo, como se tivesse visto um fantasma. O que houve, Olivia? Eu entreguei o celular. Ele assistiu ao vídeo de Renato uma vez, depois outra. Na terceira vez, ele pausou exatamente no ponto que eu queria. Aqui. Apontei com o dedo trêmulo. Você viu isso? Augusto estreitou os olhos. Ele está olhando para alguém, como se estivesse esperando o sinal. Meu coração pulou no peito. Eu te disse, isso não é natural. Augusto respirou fundo, passou a mão pelo rosto. Olivia, você tem ideia do que isso significa? Tenho, respondi. Significa que Clarice está manipulando Renato de formas que a gente nunca imaginou. Ele se sentou do meu lado. Isso pode ser muito grave. Manipulação psicológica, coerção, até chantagem. Eu fechei os olhos porque ouvir aquilo era como ter uma faca enfiada no peito, mas ao mesmo tempo trazia uma clareza cruel. Augusto, ela está arquitetando algo maior. Ele assentiu. Eu sei, e acho que sei onde podemos começar a procurar. Augusto abriu a mochila que trouxe consigo e tirou de dentro um envelope marrom. Eu o encarei, surpresa. Isso chegou para mim ontem, disse ele. Eu não te mostrei porque queria analisar antes, mas agora acho que faz parte da mesma história. Ele colocou o envelope sobre a mesa. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar pela garganta. Dentro havia papéis, muitos papéis. Eram documentos, extratos, recibos, cópias de conversas impressas, mas um chamou minha atenção imediatamente. Um contrato, com o nome de Renato na parte inferior e o nome de Clarice logo abaixo. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia. Isso é a minha casa, eu sussurrei, incrédula. Isso é minha escritura? Augusto afirmou. Clarice tentou fazer seu filho assinar uma transferência de propriedade, mas Renato não assinou. Ele recusou. Ela tentou 2 vezes. Eu levei as mãos à boca, chocada. Mas então, isso quer dizer que... Quer dizer, Augusto interrompeu, que ela já queria sua casa antes mesmo do casamento. Minhas lágrimas começaram a cair. Clarice queria me destruir, mas não apenas emocionalmente. Ela queria destruir meu nome, minha segurança, meu patrimônio. Ela queria me apagar. Olivia, disse Augusto, com a voz firme, isso é só o começo. Precisamos investigar tudo. Investigar... O quê? Ele respirou fundo. A vida dela. Eu o encarei. A vida dela? Sim, ela nasce dessas manipulações, vive delas. Ela destrói famílias, controla narrativas, faz as pessoas acreditarem nela. Mas ninguém é perfeito, e ela deve ter deixado rastros. Eu enxuguei as lágrimas. Rastros? Ele concordou. Rastros que podem derrubá-la. Foi então que uma lembrança me atingiu como um raio. A ligação do ex-noivo. Ela já destruiu minha família. Ela faz isso com todos. Clarice não suporta perder. Eu levantei. Augusto? O que foi? Acho que temos uma pista. O ex-noivo dela me ligou. Disse que ela arruinou a família dele. Os olhos de Augusto brilharam. Isso é enorme, Olivia. Se descobrirmos mais sobre esse ex-noivo, podemos entender o padrão dela, talvez até encontrar provas. Ele disse que ela destruiu a mãe dele, que o manipulou, isolou, até ele perder tudo. Augusto respirou fundo. Então começamos por isso. Quem é esse ex-noivo? Onde mora? O que aconteceu exatamente? Eu fechei os olhos. Ele não quis dizer o nome, mas disse que me ajudaria. Ele vai ajudar, porque agora...
Clarice fez o que não devia. O quê? Meu irmão apertou meus ombros. Ela mexeu com a pessoa errada, com você e com a família errada, a nossa. Mas antes que tivéssemos tempo de planejar o próximo passo, o interfone tocou. Eu atendi, sem imaginar que aquele som iria mudar tudo. Dona Olívia, disse o porteiro com a voz trêmula. Tem uma mulher aqui, dizendo que precisa falar com a senhora, que é importante. Quem é? Perguntei. Houve um silêncio, e então... Ela disse que é a mãe do ex-noivo de Clarice. Eu perdi o fôlego. A mãe do homem destruído por Clarice estava na minha porta. E com ela vinha uma revelação que iria virar essa história de cabeça para baixo. Eu fiquei parada, com a mão ainda no interfone, quando ouvi a última frase do porteiro. A mãe do ex-noivo de Clarice estava na minha porta. A surpresa foi tão grande que por um segundo eu não consegui respirar. Eu sabia por um momento que as coisas iam mudar, mas não sabia até onde isso poderia ir. O que ela quer? Perguntei, tentando disfarçar a ansiedade na voz. O porteiro, ainda visivelmente nervoso, respondeu. Ela não disse exatamente, Dona Olívia, mas está insistindo muito. Diz que é urgente, que a senhora precisa saber algo importante. Eu sabia que esse algo poderia ser a chave para resolver tudo, ou, pelo menos, para entender o que Clarice realmente queria. Diga a ela que suba, disse, tentando manter a calma. Diga que eu a receberei. Desliguei o interfone e me sentei na sala, tentando organizar meus pensamentos. O que seria tão urgente? O que aquela mulher tinha a me contar sobre Clarice? Poucos minutos depois, a campainha tocou. Eu a ouvi do outro lado da porta e, com o coração acelerado, fui até lá. Abri a porta e na frente de mim estava uma mulher de meia idade, com um olhar cansado, mas resoluto. Ela me olhou com olhos profundos e tristes, como se estivesse carregando um fardo muito grande. A pele clara, as rugas ao redor dos olhos, tudo nela me dizia que ela já havia vivido muito sofrimento. Ela estendeu a mão e falou: A senhora deve ser Olívia, sou Helena, a mãe de Rafael, o ex-noivo de Clarice. E se me permite, preciso falar com a senhora urgentemente. Eu a olhei por um instante, tentando entender o que ela estava fazendo ali. Mas o que vi nos olhos dela me fez abrir a porta completamente e dar espaço para que entrasse. Entre, por favor, disse, tentando manter a calma. Helena entrou, com o semblante tenso. Quando se sentou, ela me olhou de forma direta, sem hesitar. Clarice me destruiu, disse, como se as palavras tivessem sido arrancadas dela com dor. E tenho certeza que está fazendo o mesmo com você agora. Eu sei o que ela é capaz de fazer. Eu me sentei à sua frente, atenta. O que você quer me dizer sobre ela, Helena? Perguntei, sentindo um frio percorrer minhas costas. Helena respirou fundo e começou a falar, as palavras saindo lentamente, como se estivesse revisitando um pesadelo do passado. Clarice não é quem você pensa que é. Eu a conheci muito bem. Ela tem uma habilidade única para manipular, para virar as pessoas umas contra as outras. Quando Rafael me trouxe Clarice pela primeira vez, eu estava tão empolgada. Ele estava tão feliz. Ele nunca esteve tão completo. Mas logo percebi que ela não queria amor. Ela queria controle. Ela queria tudo. Minha cabeça girou. Eu sabia que Clarice tinha uma história obscura, mas nunca imaginei que ela tivesse arruinado tantas vidas. O que ela fez com você? Perguntei, quase sem fôlego. Helena fechou os olhos por um momento, como se a lembrança fosse dolorosa demais. Ela separou Rafael de mim. Ela me fez parecer uma louca, uma mãe ciumenta, obsessiva. E o pior de tudo, fez meu filho acreditar nisso. Ele me afastou, Olívia. Ele me deixou porque ela o convenceu de que eu era uma ameaça para ele. Eu não sabia o que fazer. Eu fui humilhada, desprezada. Clarice me manipulou até o ponto em que eu não consegui mais me reconhecer. Eu senti um nó apertado na garganta, mas me mantive calma. Isso é impossível de acreditar, murmurei. Eu a via como uma mulher calma, educada, sofisticada, como alguém que na minha mente poderia ser uma parte importante da nossa família. Helena me olhou diretamente, com um olhar que parecia atravessar a minha alma. Olívia, ela pode ser tudo isso, mas tem um lado negro que ninguém vê, e ninguém percebe até ser tarde demais. Eu vi meu próprio filho se afastando de mim, se afastando de tudo o que ele amava, porque ela queria o controle total.
E eu sei, com toda certeza, que ela vai fazer o mesmo com você. Ela estava certa. Clarice já havia me manipulado de formas subtis, mas agora ela estava indo longe demais. Helena continuou, seu olhar ficando mais tenso a cada palavra. Quando eu vi que Clarice estava afastando Rafael de mim, comecei a investigar. Eu descobri muitas coisas. E o pior foi quando eu soube que ela conhecia o ex-marido de meu marido. Meu cérebro deu um salto. Como assim? Perguntei atônita. Helena se inclinou à frente, sua voz agora baixando para um sussurro. Ela tem uma conexão com o ex-marido de Carlos, o seu marido. Clarice sabia quem ele era. E você não faz ideia do quanto isso pode ser perigoso, Olivia. Ela usou isso contra ele, em algum momento. E esse segredo está prestes a vir à tona. Eu congela. O que você está dizendo? O que tem a ver o ex-marido de Carlos com isso? Helena colocou a mão na minha. Porque Clarice nunca agiu sozinha. E quando ela se casou com Carlos, ela não só ganhou a confiança dele, ela usou seus segredos para manipular a situação. Ela sempre soube como jogar com as fraquezas das pessoas ao seu redor, Olivia, até mesmo com seu marido. Eu estava em choque, mas ao mesmo tempo sentia que estava diante de algo muito maior do que eu podia imaginar. Helena estava me dando uma peça crucial do quebra-cabeça. Clarice, de alguma forma, estava conectada a segredos que nem eu sabia que existiam. Segredos que meu marido, o homem que eu amava, parecia esconder, e ela sabia disso. Ela usou tudo o que tinha para virar as coisas a seu favor. Eu olhei para Helena com os olhos marejados de lágrimas. O que você está sugerindo, então? Perguntei com uma voz rouca. Helena suspirou. Olivia, você precisa encontrar a verdade. Antes que ela faça mais mal a você, antes que ela destrua a sua família e use todos os seus pontos fracos contra você. Eu senti o peso daquelas palavras, como se o futuro estivesse se desenrolando diante de mim, cheio de segredos e traições. Clarice já tinha manipulado tantas vidas, mas agora ela estava mexendo com algo que não sabia. Minha família. E a verdade, que eu temia tanto, agora estava se tornando minha única arma. A mulher se levantou, como se soubesse que sua missão ali estava quase cumprida. Obrigada por confiar em mim, Olivia. Eu sei que não é fácil, mas lembre-se, Clarice não é invencível. Se você procurar bem, encontrará o que ela quer esconder. Eu a acompanhei até a porta. Ela se virou uma última vez. Boa sorte, senhora Olivia. Ela saiu da minha casa e eu senti que, pela primeira vez em muito tempo, algo havia mudado. Clarice agora sabia que ela não estava sozinha na sua luta. Ela não sabia que eu tinha a chave para desmascará-la, e não sabia que o passado de Carlos, o homem que ela manipulou, seria sua própria destruição. O jogo dela estava prestes a virar. A noite estava quieta, mais quieta do que eu gostaria. Depois da conversa com Helena, tudo ficou ainda mais claro. Clarice estava manipulando tudo ao meu redor, e eu, que vivi uma vida inteira tentando ser invisível, agora precisava ser a maior investigadora que já existiu. A ligação de Helena tinha sido um marco. Agora eu sabia que minha luta não era apenas contra Clarice, mas contra os segredos de Carlos. Eu sabia que havia algo escondido, algo que ele nunca me contou. Algo que, se Clarice sabia, poderia ser a chave para sua manipulação. No dia seguinte, sem que ninguém soubesse, comecei minha busca. A primeira coisa que fiz foi procurar no escritório de Carlos. Eu sabia onde ele guardava suas coisas. Os papéis, as cartas, os documentos antigos. Ele sempre foi cuidadoso com suas memórias, mas nunca me permitiu olhar com atenção. Sempre era, não é importante, Olivia. E eu, em meu silêncio, aceitei. Hoje, porém, a verdade importava mais do que qualquer coisa. Entrei na sala e me aproximei da escrivaninha. A gaveta onde Carlos guardava seus documentos estava trancada, mas eu sabia onde ele deixava a chave. No segundo livro da prateleira, entre 2 romances velhos. Puxei a chave e abri a gaveta com as mãos trêmulas. Dentro, encontrei papéis que pareciam velhos. Alguns documentos financeiros, outros de viagens. Mas o que realmente chamou minha atenção foi um envelope, escondido no fundo da gaveta. Ele estava lacrado, com o nome de Clarice escrito à mão, em tinta preta. Meu coração disparou. Eu sabia o que isso significava. A correspondência de Clarice com Carlos. Algo que ele tentou esconder.
Eu sabia que era isso que ela temia. Com mãos firmes, peguei o envelope e o abri, respirando fundo. Dentro, encontrei uma carta. Uma carta que parecia muito mais antiga do que qualquer coisa que eu já tivesse visto. O papel estava amarelado, o cheiro de mofo impregnado nele. Li as primeiras palavras. Carlos, eu preciso que você faça isso para mim. Não me faça pedir de novo. Sei que você tem medo de Olivia, mas ela não pode saber disso. Eu vou conseguir o que quero e você não vai me impedir. Você tem o que me deve e se não me ajudar, vou acabar com tudo que você tem. Vou destruir sua vida, como fiz com a minha. A carta continuava, mas eu já não precisava ler mais. O que eu tinha lido era suficiente. Clarice já havia manipulado Carlos desde o início. Ela não estava apenas interessada em meu filho ou em mim. Ela estava tentando destruir meu marido também, usando os próprios medos dele como uma alavanca para controlar tudo. Senti uma onda de raiva e tristeza se misturarem. Carlos, meu companheiro por tantos anos, ele nunca me contou o que aconteceu entre eles. Nunca me disse que Clarice tinha algo sobre ele, algo que ele temia mais do que qualquer coisa. Aquela carta, aquelas palavras, eram uma ameaça aberta. O que mais ela tinha sobre ele? E como ela usou isso para manipulá-lo durante todos esses anos? Quando Carlos chegou em casa, ele me encontrou sentada na sala, com a carta ainda em minhas mãos. Seus olhos imediatamente perceberam o que eu tinha. Olivia, ele disse, com a voz fraca, como se já soubesse o que eu havia descoberto. Carlos, eu disse, levantando a carta, o que é isso? Ele não respondeu de imediato. Seu olhar desviou para o chão. Olivia, eu não queria que você soubesse disso. Eu tentei manter as coisas em ordem, para não te magoar. Magoar? Você já me magoou, Carlos. Minha voz saiu mais forte do que eu queria. Como você pôde esconder isso de mim? Como você pôde permitir que ela fizesse isso com a nossa família? Comigo? Carlos se sentou, ainda sem olhar para mim. Eu não sabia como lidar com ela, Olivia. Eu tenho medo dela. E o pior, eu acreditei que ela era boa, que ela realmente me amava. Eu senti uma dor profunda ao ouvir isso. Eu olhei para ele e vi o homem que eu conhecia, mas também vi alguém completamente diferente. Alguém que se deixava dominar por um medo paralisante. Ela não te amava, Carlos. Ela te usou, como usou a todos. Ele olhou para mim finalmente, com os olhos marejados. Eu sei. E agora? Eu vejo que fui um tolo. Mas o que eu posso fazer, Olivia? Ela já se apossou de tudo. De nossa vida, de nosso casamento, de nosso filho. Não, eu disse, interrompendo-o. Você não vai mais se esconder, Carlos. Não vai mais ser manipulado. Eu sei o que ela está fazendo e vou acabar com isso. Não importa o custo. Carlos me olhou como se estivesse vendo alguém que ele nunca tinha conhecido. Você vai lutar contra ela? Contra Clarice? Você está dizendo que vai acabar com ela, depois de tudo o que ela fez? Eu respirei fundo. Vou. E não vou parar até que a verdade venha à tona, até que ela pague pelo que fez. Ele se levantou da cadeira, com a expressão derrotada. Mas como? Como vamos enfrentar alguém como ela, Olivia? Ela é muito mais forte que nós dois juntos. Eu me levantei. Olhei para ele. E pela primeira vez em muito tempo, senti o poder da minha própria decisão. Porque, Carlos, não somos dois. Somos três. E a verdade é a nossa arma mais forte. Temos que mostrar a Clarice que ela não pode brincar com quem nós somos. Não mais. Ele parecia em choque, mas finalmente assentiu. Eu vou te ajudar. Não sei como, mas vou te ajudar. Eu o abracei e naquele momento senti que pela primeira vez estávamos realmente juntos. Que pela primeira vez ele via o que eu via. Clarice não poderia continuar governando nossa vida. Mas o que eu não sabia era que Clarice já estava preparando o próximo movimento. E esse movimento seria fatal. O silêncio naquela noite foi ensurdecedor. Eu estava em casa, com Carlos ao meu lado, ainda tentando digerir a conversa que acabáramos de ter. A revelação da carta, o peso do passado de Clarice sobre nós, me deixava tensa e atônita. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais forte dentro de mim: determinação. Eu não podia deixar Clarice ganhar. Mas a verdade é que o que estava por vir seria mais imprevisível do que eu imaginava. Nos dias seguintes, a pressão em casa aumentou.
Carlos estava visivelmente abalado, e eu sabia que o que ele mais queria era que tudo voltasse a ser como antes. Ele não conseguia ver a complexidade de tudo o que havia acontecido, ou talvez não quisesse ver. Clarice havia jogado um jogo psicológico profundo e ele havia sido seu maior alvo. Eu estava determinada a não deixar que esse jogo acabasse sem uma luta. Por mais que Clarice tentasse esconder seus movimentos, eu sabia que ela cometeria um erro fatal. Toda a confiança que ela tinha em suas mentiras e manipulações estava prestes a ser quebrada. Na manhã seguinte, Carlos saiu para o trabalho, ainda com o semblante de quem tinha sido atingido por uma tempestade. Quando ele fechou a porta, eu finalmente pude me concentrar no que precisava fazer. Passei a manhã inteira vasculhando os arquivos antigos de Clarice e os documentos que ela havia tentado esconder de todos. Sabia que a chave para desmascará-la estava ali, nas pequenas pistas que ela deixava para trás. Eu só precisava juntar as peças. Foi então que encontrei um arquivo digital em um dos computadores que Clarice tinha usado durante o casamento de Renato. Era um e-mail, não um qualquer, mas um que estava escondido em uma pasta com senha. Eu quase podia ouvir meu coração bater forte enquanto tentava decifrar a senha, mas finalmente consegui entrar. O e-mail estava datado de 3 meses atrás e o título dizia tudo: Plano Final de Controle. Dentro do e-mail, Clarice havia enviado uma mensagem detalhada para alguém que eu não reconheci de imediato. O texto, no entanto, era claro. Depois de tudo o que aconteceu, ainda há muito o que fazer. Vamos continuar com o plano, especialmente agora que o terreno está tão propício. Renato está quase pronto para aceitar a proposta. Ele não terá mais a mãe por perto. E se tudo correr como esperado, Olivia será deixada para trás, sem saber de nada. O controle será totalmente meu. Não podemos mais falhar. Eu li e reli aquelas palavras. Clarice não só estava manipulando a minha família, mas também havia orquestrado o afastamento de Renato de mim de uma forma calculada. O que mais ela estava fazendo nas sombras? Eu precisei de mais informações. Com o coração acelerado, liguei para Helena, a mãe do ex-noivo de Clarice, que agora se tornava uma aliada essencial. Eu sabia que ela tinha mais informações, algo que pudesse me ajudar a entender os detalhes de como Clarice pensava e agia. Olivia? Ela atendeu rapidamente, com a voz urgente. Você encontrou alguma coisa? Sim, Helena. Eu encontrei um e-mail. E ele confirma tudo o que você me disse. Clarice está planejando destruir nossa família por completo, mas há algo que ainda não entendo. Quem é a pessoa com quem ela está trocando essas mensagens? Quem mais está envolvido nisso? Helena suspirou do outro lado da linha. Eu sabia que Clarice não seria capaz de fazer isso sozinha. A verdade, Olivia, é que ela tem aliados, e um deles é Ricardo, o advogado da família de Rafael. Ele sempre foi muito próximo de Clarice, e é ele quem a ajuda a fazer essas movimentações legais. Ele também tem suas próprias ambições, e quando Clarice o convenceu de que ele poderia ajudar a destruir o que resta da sua família, ele entrou nesse jogo. Eu fiquei em silêncio, processando a informação. Então, Ricardo, eu murmurei, ainda tentando entender tudo. Ele foi quem ajudou Clarice a forjar esses documentos, a planejar a divisão da minha casa, e agora parece que ele está tentando me expulsar de tudo. Mas por quê? O que ele ganha com isso? Ele ganha muito mais do que você imagina, Olivia. Se conseguir derrubar você e a sua família, ele terá acesso a tudo o que Clarice prometeu. Ele pode tomar controle de muitos bens que vocês têm, principalmente a sua casa. Mas não é só isso. Ele quer o controle da empresa de Carlos, e se conseguir que você e Renato se afastem, ele terá o caminho livre para fazer isso. O nó em meu estômago apertou ainda mais. Então, tudo isso, tudo o que Clarice fez, não é apenas sobre mim. Não é só sobre afastar Renato. Ela está jogando um jogo muito maior, não está? Helena ficou em silêncio por um momento antes de responder. Sim, Olivia. Clarice está jogando um jogo onde ela tem muito a perder. E agora, com Ricardo ajudando, ela vai tentar destruir tudo o que você e Carlos construíram. Ela está fazendo isso para ganhar poder, para garantir que ela nunca será substituída. A palavra poder ecoou na minha mente. Eu percebi, finalmente, o alcance da manipulação de Clarice. Ela queria mais do que apenas humilhar minha família. Ela queria destruir tudo o que existia, tomar o que fosse possível, e garantir que sua presença fosse sentida por todos, sem oposição.
Ela estava moldando a vida dos outros como se fosse uma marionetista. E eu era a última peça de resistência. Eu não sabia como, mas agora eu sabia o que precisava fazer. Era hora de virar o jogo. A tarde passou rapidamente, enquanto eu tentava organizar tudo o que sabia. Eu não podia mais esperar. Clarice estava jogando sujo, mas eu, finalmente, tinha as cartas na mão. Naquela noite, enquanto Carlos dormia ao meu lado, eu me levantei. Com o coração acelerado, fui até a sala. O telefone estava na minha mesa, esperando. Eu já sabia que precisava dar um passo maior. Eu sabia onde Clarice havia cometido o maior erro de todos. Peguei o telefone e disquei. Minha voz estava firme. Eu sabia que aquele era o momento de agir. Olá, Ricardo. Minha voz soou fria e direta. Acho que você e Clarice não perceberam, mas o jogo acabou, e agora vai ser a vez de você perder tudo. Quando o telefone tocou e eu disse as palavras para Ricardo, um peso saiu de meu peito, mas o alívio foi breve. Não havia mais tempo para hesitações. A batalha estava oficialmente declarada. Eu sabia que Clarice não ficaria parada. Ela não perderia facilmente, e nem eu. Mas havia algo em mim que me dizia: essa guerra seria vencida pela verdade. A verdade, mesmo quando era dolorosa, quando rasgava e feria, sempre era mais forte que qualquer mentira construída sobre medo e controle. Na manhã seguinte, eu estava mais centrada do que nunca. A ideia de ser mais uma vítima de Clarice já não fazia parte de mim. Ela havia tocado um ponto muito fundo, me fazendo sentir fraca, invisível, descartável. Mas tudo isso agora parecia ser parte de um passado distante. Eu estava renascendo de minhas próprias cinzas. Carlos, por outro lado, parecia mais calmo. Ele ainda não compreendia completamente a extensão do que estava acontecendo, mas já começava a ver que a mulher com quem ele se casou não era quem ele pensava. Clarice havia manipulado suas inseguranças, e agora a verdade estava se revelando. Eu só precisava garantir que ele visse a situação com clareza. Olivia, o que vamos fazer? Carlos perguntou, com um tom cansado, enquanto tomávamos café juntos. Eu olhei para ele, tentando encontrar uma resposta que fosse reconfortante, mas ao mesmo tempo que fosse firme o suficiente para que ele entendesse a gravidade da situação. Vamos fazer o que é certo, Carlos, respondi, tentando passar confiança. A verdade vai prevalecer. E você vai estar ao meu lado, porque nossa família não vai ser destruída. Não por ela, não por ninguém. Ele olhou para mim com os olhos marejados. Ele sabia que, em algum nível, havia sido conivente com as mentiras, mas a confusão em seu coração era visível. Eu vou estar ao seu lado, Olivia, disse ele finalmente com firmeza. Só me mostre como. Eu sorri, aliviada. A primeira barreira estava quebrada. Agora, o trabalho real começava. Naquela mesma manhã, fiz uma nova visita ao escritório. Não ao de Carlos, mas ao meu próprio. Eu havia guardado documentos importantes, alguns papéis que estavam lá, escondidos nas gavetas, que poderiam revelar muito sobre o passado de Carlos e até sobre a situação da empresa em que ele estava envolvido. Se havia algo que Clarice poderia ter usado contra ele, era ali que encontraríamos a chave. Passei horas ali, revendo os papéis. Cada documento que caía em minhas mãos parecia se encaixar perfeitamente em um quebra-cabeça que Clarice estava tentando esconder. Foi então que encontrei o que eu estava procurando, um relatório de auditoria. Ele estava datado de alguns meses atrás e o conteúdo não só mostrava como a empresa estava sendo manipulada financeiramente, mas também indicava que alguém estava se aproveitando da vulnerabilidade de Carlos, forçando decisões que ele provavelmente não tomaria se estivesse em seu estado normal. O nome de Ricardo estava ali, nas entrelinhas. Ele havia colaborado para manipular os investimentos, levando a empresa a um colapso financeiro silencioso. Clarice havia criado uma rede de manipulação que não só afetava nossa vida pessoal, mas estava prestes a destruir a estabilidade de toda a nossa família. Com isso em mãos, senti que a vingança estava finalmente ao meu alcance. Eu liguei imediatamente para Helena. Ela precisava saber disso. E o mais importante, ela precisava estar preparada. Clarice já havia jogado seu jogo, mas agora era a hora de reverter tudo. Olivia, você encontrou alguma coisa? Ela perguntou com a voz ansiosa. Sim, encontrei tudo. Eu respirei fundo. Eu sei como Clarice e Ricardo estavam manipulando as finanças da empresa.
Eu sei o que eles estavam tentando fazer com a gente, e agora temos a prova de que eles estavam usando isso contra Carlos. Helena ficou em silêncio por um momento. Eu sabia que ela estava absorvendo a informação. Isso vai mudar tudo! Sua voz se tornou mais firme. Agora você precisa agir rápido. Eles não vão desistir fácil. Se Clarice descobrir que você sabe disso, ela vai tentar destruir qualquer evidência. Eu fechei os olhos, sentindo a intensidade da situação. Não se preocupe, Helena. Vou fazer isso do jeito certo. Tenho tudo o que preciso. Aquele momento foi o ponto de virada. Clarice estava começando a perceber que sua mentira estava prestes a ser desmascarada. Mas o que ela não sabia era que, agora, eu tinha as cartas certas para reverter a situação. O que ela havia feito contra nossa família seria a mesma coisa que a destruiria. Durante o dia, Clarice tentava manter o controle da situação. Ela fez ligações, enviou mensagens, mas algo estava diferente nela. Ela não sabia que o jogo estava mudando, que a peça que ela pensava ser a chave de sua vitória agora estava sendo virada contra ela. Eu estava prestes a dar o maior golpe na sua vida. E ela nem sequer sabia. À noite, depois de uma conversa longa com Augusto, que me ajudou a organizar a estratégia de ataque, tomei uma decisão final. Era hora de confrontar Clarice. Não por medo, mas por pura necessidade de libertar nossa família de sua teia de mentiras. Quando eu a encontrei naquela noite, sozinha, em uma sala silenciosa da casa, não houve espaço para palavras suaves. Eu sabia que a verdade a atingiria com a mesma força de um furacão. Clarice, disse, olhando nos seus olhos com toda a firmeza que eu consegui reunir. Tudo o que você fez, tudo o que tentou destruir, vai voltar para você. E agora, você vai pagar pelo que fez. Ela tentou sorrir, mas o sorriso dela estava trêmulo, fraco. Olivia, você não entende. Ela começou, mas eu a interrompi. Não sou mais sua vítima, Clarice. Você não vai mais me destruir. Ela ficou paralisada, seu sorriso desaparecendo. Eu a vi entender o que estava acontecendo, mas já era tarde demais. A última jogada já tinha sido feita, e Clarice não conseguiria escapar da verdade que viria à tona. Clarice ficou ali, diante de mim, com um sorriso que logo se desfez. Ela sabia que o jogo estava perdido, mas ainda tentava se manter de pé, como se tudo fosse uma peça manipulável. Olivia, você não entende, começou, a voz tremendo de raiva e desespero. Isso não pode ser assim. Eu fiz tudo para nós, para mim. Você só não entende o que estava em jogo. Eu respirei fundo, o coração batendo forte no peito, mas com a mente calma, porque agora era o momento de cortar a última linha, de deixar claro a ela que nada mais poderia esconder os danos que ela causou. Nada mais poderia esconder a mentira que ela era. Não, Clarice, eu finalmente entendi. Eu entendi tudo. Você não fez isso para nós. Você fez isso para você, para o seu próprio prazer de controlar os outros. Mas agora, você vai ver que não pode controlar a verdade. Ela olhou para mim com desprezo, tentando se recompor. Você acha que pode me derrotar, Olivia? Você acha que tem alguma chance? Eu sorri, mas não com maldade. Era o sorriso da liberdade, da sabedoria, de quem finalmente entendeu o jogo e estava pronto para vencê-lo. Eu não preciso de chances, Clarice. Eu só preciso de algo que você jamais terá: honestidade. Ela bufou, tentando se afastar, como se quisesse fugir de tudo o que estava prestes a acontecer. Mas nesse momento, meu celular tocou. Um toque baixo, mas que soou como o martelo que sela a sentença. Era Helena. Olivia, você precisa ver isso agora, ela disse, com uma urgência na voz. Sem hesitar, eu corri até a outra sala e atendi. A voz de Helena ecoou no fundo, mas o que ela disse foi como uma explosão de revelação. Eu consegui. Eu encontrei os registros que você precisava. As transações, os e-mails, tudo o que Clarice fez por trás de portas fechadas, manipulando a empresa, manipulando Carlos. Olivia, os documentos estão comigo. Você tem tudo agora. Eu senti um alívio imenso. Agora sim. A verdade estava em minhas mãos. Eu tinha todas as provas para desmascarar Clarice de uma vez por todas. Voltei até a sala onde ela ainda tentava se manter firme. Quando ela me viu segurando os papéis que Helena havia me enviado,
Seus olhos se alargaram em choque. O que é isso? Clarice perguntou, já sem o mesmo tom de confiança que tinha antes. A ameaça em sua voz já não era mais a mesma. Eu me aproximei, com a certeza de que tudo o que ela havia feito agora seria exposto, e ninguém mais poderia proteger ela. Eu ergui os papéis. Isso, Clarice, são os seus erros. São os documentos que provam o que você fez. Manipulou Carlos, usou Renato, destruiu minha família. E agora você vai pagar por tudo isso. O rosto de Clarice se transformou. Ela passou de uma expressão arrogante para algo que mal podia disfarçar. Medo. O medo de que a casa que ela havia construído com mentiras fosse desmoronar diante dela. Não, você não pode fazer isso, ela gritou, a voz agora desesperada. Eu não estou fazendo nada, Clarice. Você fez tudo isso. Eu só estou devolvendo o que é seu, a verdade. Ela olhou ao redor, tentando encontrar uma maneira de escapar, mas não havia mais saída. Todos os seus segredos, suas manipulações, agora estavam expostos. Não havia mais como esconder. Quando Carlos chegou em casa naquela noite, a verdade já estava completamente revelada. Ele olhou para os papéis na minha mão e para Clarice, que tentava, em vão, se explicar, se proteger de uma culpa que já era evidente. Eu o olhei com firmeza, sem mais receio. Carlos, está na hora de ver a verdade. Está na hora de enfrentar o que está acontecendo. Ele olhou para Clarice, ainda incrédulo. Clarice já não conseguia mais manter o controle. O orgulho, a superioridade, tudo havia ido embora. Agora, ela estava diante da única coisa que não podia controlar, a verdade. Eu não sabia disso, Carlos disse, com a voz embargada, olhando para os documentos e para Clarice. Ele parecia estar passando por uma transformação, como se os olhos dele estivessem finalmente se abrindo para a realidade. Eu coloquei minha mão sobre a dele. Você agora sabe, Carlos, e nós temos que lidar com isso. Nós somos uma família. Não importa o que ela tenha tentado fazer, nós temos que ficar juntos agora. Não mais segredos. Ele balançou a cabeça, finalmente entendendo o que eu dizia. Eu errei, Olivia. Eu deveria ter visto isso antes, mas já não importava. A verdade estava diante de nós e agora, a única coisa que restava era a justiça. Aquela noite foi marcada por discussões e lágrimas, mas também por um novo começo. Clarice foi desmascarada e expulsa de nossas vidas. Não foi fácil, mas a verdade havia prevalecido. Cada detalhe da sua manipulação foi exposto, e ela não teve como negar. Ela tentou fazer alguns movimentos finais, mas já era tarde demais. Com os documentos que consegui reunir e as evidências que Helena nos forneceu, o controle de Clarice foi finalmente retirado. Nos dias seguintes, a sensação de paz voltou à minha casa, mas agora com a certeza de que tudo o que acontecera tinha um propósito maior. Me mostrar que, por mais que ela tentasse me esmagar, a verdade sempre prevaleceria. Clarice não teve outra escolha a não ser enfrentar as consequências de seus atos. A família, a vida que ela destruiu, tudo foi revertido. E no final, aquilo que parecia o fim de tudo para mim se tornou o início de uma nova jornada, mais forte, mais sábia e mais firme do que nunca. Fim.